Olá, eu sou a residente Francisca Aline e na aula de hoje iremos abordar o estudo do calor, conteúdo de Física, segundo ano. Bom, antes de partirmos para o estudo do calor, se torna importante conhecermos o conceito de temperatura. Bom, a temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Ou seja, quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará, e vice-versa. Já vimos o conceito de temperatura, agora iremos estudar a respeito do calor. Bom, o que vem a ser o calor? O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. E quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. Aqui na imagem, ela mostra a passagem de calor de um corpo com temperatura T para outro corpo de temperatura menor correspondente à telinha. E quando essas temperaturas desses dois corpos se igualarem, dizemos que ocorreu o equilíbrio térmico. E, ao atingir o equilíbrio térmico, podemos dizer que não haverá uma diferença de temperatura, ou seja, o calor ele deixará de fluir. Aqui nessas duas imagens, temos um exemplo do calor. Bom, considere dois corpos, A e B, que possuem temperaturas diferentes e estão em contato térmico. O que irá acontecer com esses dois corpos? Bom, após algum tempo, observamos que esses dois corpos eles encontram-se com a mesma temperatura. Bom, o que estava com maior temperatura esfriou e o que estava com menor temperatura esquentou. E quando isso ocorre, dizemos que os corpos eles estão em equilíbrio térmico e a temperatura final ela passará a ser chamada de temperatura de equilíbrio. E isso acontece porque o corpo de maior temperatura ele fornece certa quantidade de energia térmica para o outro corpo de menor temperatura. E essa energia térmica, quando está em trânsito de um corpo para outro, ela é denominada de calor. Esse é um exemplo do calor. A unidade de medida do calor, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SAI, é o Joule. Mas a unidade de caloria, que é o cal, ela é muito utilizada. E um cal irá corresponder a 4,18 Joule. E uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. O calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. E essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Como, por exemplo, não sei se vocês já se perguntaram, por que temos a impressão de que a água do mar ela fica mais quente pela noite? Bom, a razão disso é por causa do alto calor específico da água. Ou seja, como é necessário muito calor para mudar a sua temperatura, a água ela irá permanecer praticamente com a mesma temperatura, mesmo depois do pôr do sol. E isso explica esse fato é a questão do calor específico da água. Bom, as fontes de calor ocorrem em todo elemento que seja capaz de produzir aumento de temperatura em outro corpo. É uma fonte de calor. Como, por exemplo, podemos citar a chama de um fogão, forno, lareira e dentre outros. Bom, a transmissão de calor ela ocorre de três maneiras diferentes, como estudamos na aula sobre calor e temperatura. Ela pode ocorrer por condução, que é quando o calor passa de molécula a molécula do material. Por convecção, quando há transferência de calor em um fluido, que ocorre em virtude de um deslocamento de massa do próprio fluido.
e por radiação ou irradiação, quando há transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas. No estudo do calor, temos o calor sensível e o calor latente. O calor sensível ele ocorre quando se fornece uma quantidade de calor capaz apenas de gerar variação de temperatura em um corpo. Aqui na imagem temos a equação que é para calcular a quantidade de calor. Essa equação ela é conhecida como a equação fundamental da calorimetria e mostra que o calor sensível ele depende da massa, que é representada pela letra M, do calor específico, representado pela letra C, e da variação de temperatura do corpo, que é ΔT. O calor latente ele ocorre quando a quantidade de calor transmitida gera mudança de estado físico. Aqui na imagem temos a equação do calor latente, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa e L é o calor latente. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o estudo do calor. Até a próxima aula com o conteúdo trocas de calor. Obrigada!